Eu anotei aqui, e outra coisa também que eu queria falar que é importante pontuar, é que quando a gente fala de estresse, a gente pensa só no cortisol, só na liberação de cortisol. Ok, isso acontece e isso é muito importante. Sim, é muito importante e acontece. Porém, não é só isso que acontece. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Sim. Quer completar alguma coisa? Associado ao cortisol alto, né, aumento do batimento cardíaco, redução do sono, o que isso faz com que altere todo o ciclo circadiano, metabolismo muda inteiro, hormônio do bem-estar deixa de ser produzido, o aumento da adrenalina é fato que acontece. Então a gente tem o eixo hipofisário, né, e endocrinológico. Por isso, quando a gente fala de beleza metabólica, a beleza metabólica nada mais é do que o organismo e o metabolismo sendo trabalhados por um estresse que pode acontecer, sendo ele físico, físico não só dormir mal, mas, por exemplo, fiz muito atividade física, é um estresse físico. Pessoas que correm maratona, fazem crossfit, então algumas atividades físicas causam estresse no organismo. Então essa é a ideia. Como eu conduzo o estresse que é causado no organismo para que eu tenha beleza, né, para que eu cuide. E antigamente, Gi, a gente falava, como você falou aí, né, da ruga, da acne, cai cabelo. Hoje a gente já entende que o estresse, ele causa algumas questões na pele. Inflama, muda a barreira cutânea. Exato. Então os agentes externos, eles entram mais fácil na pele, né, que a gente chama de hazards, né, que são os agentes agressores, tóxicos, a poluição, a pele fica mais exposta. A gente tem mais produção de radical livre, que envelhece mais e ainda tem dano no DNA celular. Eu até coloquei aqui, né, para trazer para vocês. Então esse estresse, ele muda, a pele passa a ser oleosa, e às vezes não era oleosa, passa a ser seca, e era uma pele normal. A melanogênese tem um gatilho mediado pelo estresse metabólico, né, Gi? Então, sim, é fisiológico, é bioquímico, como você acabou de falar. É bioquímico, realmente. Então, a gente tem um fluxo clássico, né? Quando a gente tem o estresse, a gente tem o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né? Que a gente conhece. Então, é um ativando o outro. A gente tem um cortisol alto porque um ativou o outro até que... É um ciclo. É um ciclo, sim, é uma cadeia. Então, a gente tem, vamos lá, a gente tem o estresse que ativa o hipotálamo a liberar alguns hormônios, como o CRH. O CRH, ele estimula a hipófise a liberar a CTH, e aí vem. Aí a CTH estimula a adrenal a liberar o cortisol. Ok, isso a gente pensava num sistema todo, né? Não num corpo todo. Hoje a gente sabe que a pele tem esses receptores também, né? Então a pele também, apesar da gente achar que é só um órgão de sensorial, não, a pele também libera alguns hormônios. A gente pode até passar para quem quiser saber mais aprofundadamente quem são, o que libera o que na pele, né? Enfim, então a gente pode falar que a pele é um sistema neuroendócrino próprio, periférico. Então isso já se sabe. Então, qualquer agressão externa que a gente tenha, que a gente pode estressar essa pele, não só um estresse de dizer emocional. Há protocolos hoje que agridem demais a pele, né? A exposição solar, que é uma agressão à pele a ponto de queimar. Então isso tudo a gente tem que pensar o que vai desencadear na pele, porque a gente estressou essa pele, né? E o que a gente pode trabalhar a favor também, porque a gente conhecendo isso, a gente trabalha a favor também. Então não vamos pensar só em cortisol. Eu queria falar também, no episódio passado a gente falou eu falei um pouquinho, puxei o gancho da acne, né? Quando a gente fala de acne,
também a gente estimula essa produção de cortisol e a gente tem um estímulo da produção de sebo. Sim. Que a gente sabe que tem um estímulo de, ai, fiquei nervosa, olha, minha pele ficou toda oleosa, né? Eu até comentei no episódio passado que as crianças passam a ter por conta de joguinhos que deixam elas um pouco mais estressadas. Por quê? Esse estímulo contínuo, e aí não é o cortisol só naquele momento, é uma continuidade da produção de cortisol, não precisa ser pico, isso é importante, né? Vai estimular essa produção de sebo, mas o que me chama atenção quando eu li artigos dizendo que não é um sebo normal, é um sebo menos ácido. Então a pele fica mais básica e o nosso microbioma muda. Então as bactérias que a gente tem, que são da barreira cutânea, elas mudam. Então o perfil do microbioma muda, porque é um sebo menos ácido. Então ele muda o microbioma da pele. Fica um ambiente favorável para o crescimento do micro-organismo. Isso. Que nem sempre é só Propionibacterium bacterium acne, mas são os micro-organismos que causam a acne. Exato. Então, além do ponto dele ser produzido mais e entupir o folículo e esses ossos, ele vai ainda promover uma proliferação bacteriana daquilo que a gente não quer, bactéria que a gente não quer. Então a gente fala, só o eixo intestino e tal. Não é só o intestino. Existe a microbiota da pele também, que a gente tem que pensar. Como proteger essa barreira cutânea. Então tem toda uma questão bioquímica em que a gente fala de estresse, pele, na questão de desequilíbrio. Né? Então a gente tem que trazer hoje, pensar muito em trazer o equilíbrio.